Oi, pessoas, voltamos e hoje a gente vai falar sobre as heranças dos grupos sanguíneos. É, a gente já sabe que a gente tem quatro tipos de grupo de tipos sanguíneos, que é o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Na verdade, o tipo O ele era o tipo zero, mas aí ficou como tipo O. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente porque ele era zero e não O. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a segregação independente dos genes. A segregação independente dos genes é o que a gente conhece como segunda lei de Mendel. O que acontece? A gente tem a transmissão de uma característica e essa característica não está relacionada com a transmissão de outra característica, ou seja, essas características elas se transmitem independentemente. No nosso exemplo aqui, que a gente tem do sistema BO, a gente tem o sistema BO, mas o fator é RH. Então, por exemplo, alguma pessoa é A negativo. Então, quem determina o A é um gene, quem determina o negativo é outro gene. Então, eles se segregam independentemente e não tem ligação um com o outro. Quando a gente vai formar os gametas, os alelos desses genes se separam independentemente. A gente vai estudar meiose. Quando a gente estudar meiose, a gente vai entender isso com muito mais clareza. Mas é bom a gente já saber que aqui na segunda lei de Mendel, a gente fala de segregação independente dos genes. O Mendel, quando escreveu a lei, ele deu o nome de segregação independente dos genes, mas as pessoas, depois disso, colocou o nome de segunda lei de Mendel para homenageá-lo. E aí, o que estava escrito lá na segunda lei de Mendel, na lei de segregação independente dos genes? Os fatores para duas ou mais características separam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas. Então, é exatamente o que a gente já falou até agora, que a gente tem essa formação desses gametas. Esses gametas são formados durante a meiose, e aí essa separação, essa distribuição dos alelos é dado independentemente, um não depende do outro. No entanto, a gente tem, quando a gente vai falar de segregação independente, alguns genes que eles interagem entre eles. A interação ela ocorre quando um ou mais genes colaboram para o surgimento de determinada característica. Então, como se eu falasse para vocês que a ervilha lá que o Mendel estudou, a cor não fosse determinada só pelo gene Vzinho, tivesse um outro gene que também determinasse essa cor. E aí, se você tem um outro gene que também determina essa cor, pode ser que esses genes interajam, pode ser que não. Aqui nós vamos falar nos casos das interações. Um caso de interação que a gente tem é a epistasia. Então, um gene presente em um locus, ele inibe a ação de um gene no outro locus. O gene que causa a inibição, a gente conhece como gene epistático, e o gene que é inibido, a gente conhece como gene hipostático. Um exemplo de epistasia que a gente tem, que é o mais famoso, é da cor das galinhas. Então, a cor das galinhas é determinada pelo gene Czão. Czão é dominante sobre Czinho. Czão são as galinhas coloridas, Czinho são as galinhas brancas. No entanto, não é só o gene Czão que determina a cor das galinhas. Além desse gene, a gente tem também o gene I, que determina a cor dessas galinhas. E aí, na presença de um isão, a gente vai ter o isão, ele vai ser um gene epistático em relação ao izinho. Então, o isão vai inibir o gene Czão, que é o gene da cor das galinhas. Então, para as galinhas serem coloridas, elas têm que ser Czão, izinho, ou Czão, Czinho, izinho. Todas as outras probabilidades acaba gerando uma galinha branca, porque o genizão ele inibe a ação do gene Czão. Uma outra interação que a gente tem é a herança complementar. Então, os genes eles se complementam e aí eles produzem um efeito completamente diferente. Eles formam um novo fenótipo. Você pega um gene, junta com outro gene, e aí isso não vai dar um híbrido dos dois genes, não vai dar algo misturado dos dois genes ou que a gente esperaria do primeiro gene ou do segundo gene. Vai dar uma coisa nova, um outro fenótipo, uma outra coisa que a gente pode visualizar.
Isso, herança complementar nos seres humanos causa, a gente tem um caso muito específico que é de surdez. E aí a gente tem também a herança quantitativa. Os caracteres de variação contínuas com fenótipos intermediário entre fenótipos externos. O que isso quer dizer? Um exemplo muito visível para a gente de herança quantitativa é a cor da pele. Então, a gente tem um extremo que é o preto retinto e um outro extremo que é aquele branco, branco, branco mesmo. E aí, no meio disso, a gente tem uma infinidade de possibilidades. E essa infinidade de possibilidades é determinada por essa herança quantitativa. Então, era isso que a gente tinha para falar sobre essas interações entre os genes. O sistema BO, que é a parte mais importante para a gente dessa aula hoje, ele é uma herança genética. Então, o meu tipo sanguíneo, ele veio determinado pelo tipo sanguíneo do meu pai, mais o tipo sanguíneo da minha mãe. E ele é definido por apenas um gene. Então, é só um gene que vai determinar o meu sistema BO. Então, é só um gene que vai determinar se eu sou Azão, Bzão, AB ou O. E aí, nesse caso, o Izinho vai ser o recessivo e o IA e o IB vão ser alelos dominantes. Aqui a gente tem uma tabela mostrando, então a gente tem o fenótipo Azão. O genótipo possível, se eu for do tipo A, é IA-IA ou IA-Izinho, já que o Izinho é recessivo. Se o meu fenótipo for do tipo B, se eu tiver sangue do tipo B, o meu genótipo possível é IB-IB ou IB-Izinho. Se o meu fenótipo for AB, o meu único genótipo possível é IA-IB. E se o meu fenótipo for O, o meu único genótipo possível é Izinho-Izinho. Então, quando a gente tem esses tipos de pais aqui, é muito mais fácil a gente determinar qual vai ser o gene dos filhos do que esses daqui, porque aí existe uma maior variabilidade de genótipo possível. Se eu for um indivíduo do sangue tipo A, na hemácia, as minhas hemácias ela vai estar cheia de antígeno A. Minha hemácia são as minhas células vermelhas do sangue, né? Então ela vai estar recoberta de antígenos do tipo A. Já no meu plasma sanguíneo, eu vou ter anti-B. Então eu vou produzir anticorpo anti-B. Se eu for um indivíduo do tipo B, a minha hemácia vai estar cheia de antígenos do tipo B e lá no meu plasma eu vou ter um anti-A. Se eu for um indivíduo do grupo AB, a minha hemácia vai ter tanto A quanto B. E aí lá no meu plasma eu não vou ter anticorpo nem para A nem para B, senão meu corpo criaria defesas contra as minhas células vermelhas. Se eu for um indivíduo do tipo O, eu não vou ter nenhum antígeno na minha hemácia. E aí é por isso que as pessoas, como tinha ausência total de antígenos na hemácia, as pessoas chamavam de tipo 0. No entanto, como a gente ficou com A, B e era tudo letra, quando as pessoas liam o 0, elas liam O. E aí se convencionou chamar de grupo O. Mas aí, na verdade, é 0. E aí o O ele vai produzir lá no plasma anticorpo, tanto anti-A quanto anti-B. Como que eu descubro o meu tipo sanguíneo? Eu pego uma lâmina, coloco 2 gotinhas do meu sangue e aí nessa lâmina eu vou colocar soro anti-A e soro anti-B. E aí eu vou aguardar para ver se ocorre alguma reação. Se não ocorrer nenhuma reação, o meu sangue é do tipo O. Por que o meu sangue é do tipo O? Porque ele não reagiu. Se ele não tem antígeno aqui, nem anti-A, nem anti-B, então não tem como ocorrer essa reação. Se eu colocar daqui já, por exemplo, no AB, os dois vai reagir. Por quê? Porque eu tenho antígenos tanto do tipo A quanto do tipo B. Já no AB, a gente só vai conseguir, no A e no B, a gente só vai perceber que ocorre essa reação em uma delas. Então, no A, como eu tenho antígeno A, quando eu coloco um soro anti-A, ela vai reagir, ela vai coagular. E aí a outra vai permanecer normal, porque eu não tenho antígeno B na minha hemácia. Já no B, o A, quando eu colocar soro anti-A, ele não vai ter reação,
e aí lá no B a gente vai ter reação, vai coagular. Então é desse jeito muito simples que a gente descobre o nosso tipo sanguíneo, CA, B, AB ou O. E esse exame ele fica pronto em pouquíssimos minutos. Vou colocar aqui um exemplo para vocês poderem visualizar melhor. Então, tem uma mãe e o tipo sanguíneo da mãe é A, e essa mãe é heterozigota. E a gente tem o pai do tipo sanguíneo B e ele é homozigoto. Se a mãe é A heterozigota, ela é IA, Izinho. Se o pai tem o tipo sanguíneo B e é homozigoto, ele é IB, IB. É os únicos alelos que ele produz, já que ele é homozigoto. Quando você vai fazer o cruzamento, você tem 50% de probabilidade dos descendentes desse pai e dessa mãe derem AB e 50% de probabilidade deles derem sangue do tipo B. Além do sistema BO, a gente tem o fator RH. O fator RH, a descoberta dele foi essencial. Primeiro, porque as transfusões sanguíneas ficaram muito mais seguras, porque antigamente, quando você fazia transfusão sanguínea, você achava que o único antígeno que você tinha presente na hemácia era o antígeno que definia o ABO, e aí fazia a transfusão sanguínea e dava uma série de problemas. Quando descobriu que nas hemácias a gente também tinha a presença de um fator RH, esse fator RH, isso daí foi essencial porque as transfusões sanguíneas ficaram muito mais seguras. Além disso, foi muito importante para a gente poder combater uma doença chamada doença hemolítica do recém-nascido, que é conhecida também como eritroblastose fetal. O que acontece nessa doença hemolítica do recém-nascido? A mulher, ela é RH negativo, e aí ela tem um filho RH positivo. Quando ela tem o primeiro filho RH positivo, esse RH positivo vai sensibilizar anticorpos na mãe. Quando a mãe fica grávida do segundo filho e esse filho também é RH, o corpo da mulher vai entender aquilo como um corpo invasor e vai tentar se defender dele. Então, aconteciam muitos abortos por causa disso. Hoje em dia, como já se conhece o fator RH, quando uma mulher RH negativa engravida de um filho RH positivo, ela toma uma injeção. E aí, na verdade, na primeira vez não, mas quando faz o teste do filho, e aí o próximo filho, a mãe vai tomar uma injeção, e aí não vai ter risco dela abortar esse filho. O genótipo do fator RH, o Rzão, ele é o dominante. Então, se a gente tiver Rzão, 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 Rzinho, a gente é RH positivo. Se a gente tiver Rzinho, Rzinho, a gente é RH negativo. Ou seja, se eu for um RH positivo, lá na minha hemácia, eu vou ter também antígeno RH. E se eu for RH negativo, eu não vou ter antígeno na minha hemácia, eu vou ter ausência desse RH. Além disso, a gente tem o fator MN. O fator MN ele é muito fraco para poder determinar alguma coisa, por isso que ele é muito pouco estudado. Mas se vocês quiserem dar uma olhada nisso também, quiserem procurar sobre o sistema MN, fiquem à vontade. Mas ele não tem muita gravidade nas pessoas, porque ele é um gene fraco. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço enormemente a presença de vocês e nos vemos lá no Teams. Beijos!